somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Vamos a Efésios capítulo 3, verso 10. O tema hoje chama-se Os Lugares Celestiais. 2 pontos. Pergunta: em que céu você está? Hoje a palavra de revelação para os mais novos, para quem está nos assistindo pela primeira vez, para aqueles que querem conhecer um pouco mais desse assunto que estão aqui. Os lugares celestiais. Quando o Senhor estava me mostrando que palavra pregar, que palavra falar hoje, que palavra ministrar hoje, eu encontrei a seguinte expressão de Deus em voz: você está em lugares celestiais. Eu estou em lugares celestiais? Como é que é isso de lugares celestiais? Onde é isso? Eu estou no Brasil, no Rio de Janeiro, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, lugares celestiais. Não é muito vago? Onde você está? Em lugares celestiais. Se alguém telefonar para você, agora ninguém telefona mais, né? Quase, mas vamos supor que ainda existe alguém com os modos antigos de telefonar. Aí, alguém telefona para você e fala assim: você está onde? Aí você responde assim: eu estou aqui em lugares celestiais. A pessoa vai falar: o quê? Você não quer me dizer onde está? De repente você está num lugar aí meio estranho, não quer dizer onde está, aí fica jogando essa, né? Jogando esse H aí. Eu estou em lugares celestiais. Lugares celestiais? Então soa muito vago. Só que a ideia hoje de Deus na tua vida, na minha vida, é aclarar um pouco mais o que significa isso, aonde você está. Efésios capítulo 3, verso 10 diz assim, ó: para que a multiforme sabedoria de Deus, fazendo uma pausa para a gente mastigar e entender claramente que a sabedoria de Deus tem muitas formas, diga muitas. Quando ele mandou Oséias casar com uma mulher da rua, com todo respeito às abençoadas que amamos muito, de verdade, uma vez eu disse para uma menina na rua: sabia que você é um anjo vestido de vaso de barro? Aí ela falou para mim: sabe o quê? Essa cantada ninguém nunca tinha me dado. De tão Gomer que ela estava. Quando engravidou Maria antes do matrimônio, depois com tudo que se desenvolveu ali, quando excluiu as centenas de milhares, de guerreiros de Gideão e falou assim: não, com muita gente não vai ter glória, tem que ser só com 300. São formas de sabedoria de Deus agir diferentes, que quando você as olha com os olhos humanos, você duvida, você ri, você se entristece, você teme, você se assusta, você às vezes se envergonha. Cadê teu apóstolo? Meu apóstolo está preso. Aonde? Lá em Bangu 3. E você vai seguir um homem que está preso? As pessoas se envergonham dos homens por aí por causa de bobagem. Imagina uma cadeia. Então,
Tudo tem um propósito. Paulo e Silas estavam presos, começaram a cantar louvores. Confesso a palavra da justiça. De repente eles estavam sentados assim, lá no fundo da cadeia lá. Já viu como é que o preso senta? Tem que sentar assim porque não cabe todo mundo, né? Aí ele senta assim. E aí, o que vamos fazer? Bom, vamos cantar, né? Confesso a palavra da justiça, palavra que é poder de Deus. De repente, o que diz a Bíblia? As portas se abriram. As portas se abriram. Não sei se você tem alguma porta fechada na tua vida, contextualize. Cante louvores, confie que elas vão se abrir. Se apodere da fé. Eu estava me mostrando outro dia aquela passagem que diz: se um homem tem um escravo e não o utiliza, esse escravo está sendo desperdiçado. Está lá em Lucas. E esse verso está logo depois que ele fala da fé. Se tiveres fé, assim, 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 dirás ao problema. Problema? Psst. Não dirás a Deus: Deus, olha como eu tenho um problema tão grande. Não, você tem que dizer à situação, se referir a ela. Aí logo depois vem: se alguém tem um escravo e não o utiliza corretamente, aí, olhos iluminados. Opa, ele não está falando de escravo, de empregado, nem de ninguém. Ele está dizendo que eu, de vez em quando, corro o risco de não utilizar a ferramenta que eu tenho. Eu não vou telefonar para o Senhor: Senhor, estou com uma situação difícil aqui, o que eu faço? Não, Ele já me revestiu desse poder. Ele já te revestiu desse poder. Portanto, você deve falar com a situação. Finança? Pode vir que eu estou te esperando de braços abertos. Soa como loucura, sim ou não? Mas Jesus falou com uma árvore. Até pouco tempo eu ficava sacaneando com a minha sogra, porque ela gosta de conversar com a árvore, abraça a árvore e tal. É uma velha meio maluquinha. Eu ficava sacaneando com ela, e ela falava para minha esposa: e essa velha maluca fala com a árvore. Até que a Bíblia me mostrou aqui que o Senhor falou com a árvore. Eu falei: ih, quem está certo é ela, quem está errado sou eu, caramba. Eu não sei qual eu não sei qual é a árvore que você tem na tua vida. Se é finança, se é matrimônio, se é vizinho que está te perturbando, se é alguma situação particular que você tem, alguma mentira de enfermidade. Comece a dar ordens a essa coisa que está te perturbando, com nome, para que ela entenda que você está falando com ela e para que ela perceba qual é a autoridade que você tem para fazer isso, porque essa autoridade você já foi revestido dela. Você recebe essa palavra? Então, para que a multiforme sabedoria de Deus, olha só, 5 minutos de ministração de sabedoria de Deus, né? Por aí vão dizer assim: vem aqui que eu vou orar pela tua prosperidade. Não precisa orar pela prosperidade. Há coisas que não tem que orar, certo? Você já sabe, tem que proceder, né? Não é assim. Então, essa sabedoria tem que ser dada a conhecer agora por meio da igreja. Quantos aqui são a igreja? Igreja não são essas paredes, aqui é o local onde nos reunimos, onde frequentamos. Aos principados e potestades que estão aonde? Nos lugares celestiais. Onde é que a igreja está? Quantos estão aqui comigo? Então quer dizer que aqui é lugares celestiais, faz parte. E aqui também tem principados e potestades. Eu sou um principado e uma potestade. Você é um principado e uma potestade da luz, não das trevas. Por quê? Porque a multiforme sabedoria de Deus está em nosso espírito ativada. Aquele que não a tem é um principado e uma potestade das trevas, do desconhecimento. Então, o contexto aqui está nos versos anteriores, que eu vou ler aqui para você. O verso 8 diz assim: a mim, Paulo,
que sou menor do que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo e de aclarar a todos qual é a dispensação do mistério escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, há uma sequência. Se alguém naquela época lá atrás desejasse ministrar a multiforme sabedoria de Deus, teria que passar, para não falar igual o pessoal do telemarketing, né? Estar passando, eu não vou ter. Eu queria esse copo. Esse copo eu não vou ter. Para não, teria que passar pelo apostolado de Paulo, como Apolo passou, através de Priscila e Áquila, que viram Apolo pregando, falam: caramba, esse homem tem eloquência, fala bem, explica, mas ele só conhece as Escrituras. Esperaram ele acabar o sermão, chamaram ele no canto: Apolo, nós somos discípulos de Paulo e queríamos te apresentar um caminho mais excelente. E diz que Apolo recebeu a palavra e saiu por aí pregando a graça. Mas se não for dessa forma, você não é corretamente gerado. Então, aqui tem algumas expressões: principados e potestades, lugares celestiais. Tudo isso você guarde aí no teu coração. Anote outro verso, Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. O que diz a Bíblia, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou com todas as bênçãos. Aonde? Aonde Ele nos abençoou? Quer dizer que você é abençoado nos lugares celestiais. A pergunta do princípio foi: os lugares celestiais, em que céu você está? Você está abençoado nos lugares celestiais. Efésios 1, 20. Olha o que diz outro verso rapidinho. Diz assim: Efésios 1, 20. A qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e assentando a sua destra nos lugares celestiais. Quer dizer que a Bíblia diz que Cristo está ressuscitado. Aonde? Olha a importância de você entender o que é isso. Efésios 2,6. Olha o que diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Diga: eu ressuscitei. Diga para quem está do teu lado aí: você também ressuscitou. Ressuscitou. Você ressuscitou. E morenita está ressuscitada. E tem mais, não é só isso não. Aí diz: e nos assentou juntamente com Ele. Aonde? Assentado não é sentado. Sentado você está aí na cadeira. Eu sentei no chão aqui ainda há pouco. Você está assentado. Assentado é quando um pedreiro coloca um tijolo em cima do outro para levantar uma parede. O que ele coloca no meio entre um tijolo e outro? Cimento. Então você está cimentado com Cristo. Nada, e é um cimento que ninguém quebra, ninguém rompe. A fumaça de um cigarro não rompe, o álcool de uma bebida não rompe, um palavrão também não rompe. São coisas que você deve controlar. Eu estou falando, isso aqui não é uma licença, não me confunda, não imponham aí quem está me ouvindo, não vai editar o que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que o Gomer ou a Gomer em mim ou em você não tem poder de quebrar esse cimento com o qual Ele te assentou, porque uma vez assentado, então, que são lugares celestiais? Primeiro, onde nós estamos aqui, onde Cristo está, onde estão os principados e as potestades, aonde fomos ressuscitados, aonde fomos abençoados. Tudo isso são lugares celestiais. Obrigado, Irã. Mas às vezes a gente não sente
o que a Bíblia diz para a gente. Então eu queria te dizer, a primeira de hoje, primeiro foi, sabe quando você, não sei se você já deu injeção em alguém, a minha mãe dava injeção nas pessoas lá, antigamente. Aí faz aquela brincadeira, massagem, relaxa, tal, não sei o quê, relaxa aí, filho. Pum! Ai, já pronto, já foi. Quando você não se sente abençoado, prosperado, curado, assim, ou quando você não se sente como a Bíblia diz que você está, né? Dia que isso acontecer, lembre-se dessa frase. É porque você está, naquele momento, mais ligado ou mais ligada a um outro lugar diferente daquele que você deveria estar ligado. Porque nos lugares celestiais, você é próspero. Quando você sentir que não está próspero, caramba, cadê a prosperidade? É porque a tua mente está viajando, está divagando. E ela aí, nesse momento, ela se desligou dos lugares celestiais, porque nos lugares celestiais você está curado. Nos lugares celestiais você está abençoado. Só que como nós estamos vestidos de carne, de vez em quando pode ser que a nossa vida nos leve a uma variedade ou variação de pensamento, de sentimentos. E quando acontecer isso, meu amigo, amado irmão e irmã abençoados, lembre-se dessa palavra de hoje. Você deve lembrar que para você ter efeito na tua vida, daquilo que Cristo fez, você tem que estar ligado aos lugares celestiais e ao lugar correto. Então é claro que eu estou me referindo à tua mente. Ok? Entenda bem isso. Biblicamente, sem querer especular, a gente pode afirmar, com ponto de exclamação no final da frase, que existem pelo menos 3 céus. Está o primeiro céu, está o segundo céu e existe o terceiro céu. Biblicamente a gente pode aqui afirmar isso. Pense nisso. Não sei se você já tinha ouvido falar isso aí. Você que está nos assistindo pela primeira vez. Esses 3 céus juntos, agora é que vem o importante que eu quero dizer para você hoje, formam a expressão lugares celestiais. Os 3 céus juntos. Segundo aos Coríntios 12. Olha o que diz aí, verso 2. Para a base é o que nós estamos falando, porque nós aprendemos que devemos mostrar o que está escrito. Segundo aos Coríntios 12, 2. Conheço um homem. Quem é que está escrevendo? Nunca diga segunda de Coríntios, porque os coríntios não escreveram. Quem escreveu foi Paulo. Então, para falar um português mais elegante, né, pastor? Você está como a minha sogra. Minha sogra é professora de idioma. Ela fala francês, inglês, espanhol. E aí, às vezes, perto dela, assim, eu fico meio assim para falar o espanhol. Porque... Então, é segunda aos Coríntios. Quem está escrevendo é Paulo. E Paulo, ele tinha uma forma de falar que dava a entender o que ele queria dizer, mas ele nunca se sobrepunha sobre os demais. Você viu no outro verso, ou ouviu no outro verso que eu li, que ele diz: eu sou o menor dos menores. Ele nunca se achava o tal, nunca dizia que era o tal, apesar de sê-lo, né? Ele dizia assim: quem vai me dar essa coroa de justiça é o justo juiz, um dia. Eu não vou me engrandecer na frente de ninguém. Então aqui ele está fazendo isso, ele está dizendo: eu conheço um sujeito em Cristo, diga, em Cristo. Não é no vizinho, não é no pastor das assembleias, não, é em Cristo. Lugares celestiais é em Cristo, só. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, olha aí, se no corpo eu não sei, se foi fora do corpo eu também não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Se tem um terceiro céu, supõe-se que tem um primeiro e um segundo.
Verso 3, agora diz assim: e conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, claro, na mente, né? Aqui ele está dizendo na mente. Não foi no corpo, foi na mente. Foi arrebatado ao... gostei da confusão. Gostei da confusão, porque paraíso e terceiro céu são sinônimos. Onde ouviu palavras inefáveis, palavras maravilhosas, esse homem que foi lá, levado a esse lugar, em sua mente, que não são dadas ao homem comum, sem revelação, sem olhos iluminados, teólogos. Não me envergonhe do meu estudo de bacharel em teologia, mas aqui Paulo está dizendo, não são dadas ao homem expressar, e aí muitos fazem confusão, o que Paulo ouviu lá ninguém sabe porque não é dado ao homem expressar. O que Paulo está dizendo não foi dado ao homem comum. Primeiro você tem que ter os olhos iluminados, primeiro você tem que ser levado ao terceiro céu, ao paraíso, e lá ouvir palavras, assim como Leopoldo ouviu um dia através de um rádio. Isso pode ser através de um folheto, um CD, um DVD, uma onda de rádio, ou aqui mesmo. Então, quando você é levado ao terceiro céu e ouve essas palavras, teus olhos são imediatamente o quê? Iluminados. Então, Paulo foi levado ao terceiro céu para poder ouvir o Evangelho da Graça. Quem o levou foi o próprio Cristo, porque não tinha pregador da graça naquela época. Para receber essa palavra que nós ensinamos aqui, você também precisa ser levado ao terceiro céu para poder compreendê-la e ter os olhos iluminados. Porque uma coisa é compreender, outra coisa é ter os olhos iluminados. Aí é que está o perigo do que disse Leopoldo. Por aí tem muita gente falando palavra compreendida, mas não revelada, sem olhos iluminados. Porque qualquer um entende que 1 mais 1 é 2. Sim ou não? Quanto é 1 mais 1? E 1 menos 1? Bolinha. Né? Tinha pecado nenhum. Adão trouxe pecado. 1. Todo mundo debaixo do pecado. Aí Cristo veio e tirou o pecado. Aí nós estamos depois de Cristo. Quanto pecado tem? 1 menos 1? Qualquer um entende isso. Mas uma coisa é entender, outra coisa é crer. E esse é o perigo de alguém se submeter a alguém que não tem cobertura apostólica para esta ministração. Coisa está ficando apertada. Parece que hoje Deus está apertando assim, nesse ano 2020, né? Um parafuso. Então, para você ter os olhos iluminados, você tem que se desligar do primeiro céu e do segundo céu. Primeiro céu, segundo céu. Não vamos teorizar aqui. Se você não se desligar, se você, em lugar de ouvir a ministração, você estiver ligado no Facebook, no WhatsApp, no joguinho ou lá fora conversando, você não vai entender o que está sendo falado. E a culpa não é do Pedro Kelly. A culpa é de Deus, porque eu só dou a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Meu trabalho é só esse. Quem ilumina? Deus. Então, para ir para o terceiro céu tem que ser com a mente. Então, se você não desocupar a mente nesse momento e se deixar carregar por essa ministração, você não vai chegar, não vai alcançar. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas ouvem a palavra, acham bonito, mas... Entende, Pereira? Está claro? Não é? Jesus falou assim: é necessário nascer de novo, Nicodemo. Nicodemos entendeu? Por quê? Porque ele estava recebendo essa palavra que Jesus falou, necessário nascer de novo, com a mente no primeiro céu. E Jesus estava falando para ele o seguinte: tem que esvaziar tudo que está na tua mente, todos esses conceitos do primeiro e do segundo céu, para colocar na tua mente as convicções da graça. Porque da graça não são conceitos, são convicções.
É diferente. Por isso que não é para todo mundo essa palavra. Nem todo mundo pode passar por esse processo. Não se sinta culpado se você tentou ministrar e aquela pessoa não recebeu. Mas também não desanime de continuar ministrando por isso. Porque saiba que tem que ter os olhos iluminados. E quem ilumina não sou eu. Não é você. Portanto, se Deus não iluminar, o que é que eu posso fazer? Nada. Você recebe essa palavra aí? Então, no terceiro céu, os conceitos são diferentes. Exemplo: no céu onde estão os seres humanos comuns, quantos conhecem algum ser humano comum? Que anda como uma reis. Sabe o que é uma reis? Um gado, um boi, uma vaca. Anda por aí assim, ó, qualquer jeito. Eles dizem, ao Deus dará. Anda de qualquer jeito. Um ser humano comum, que não para. Senhor, esse ano, meu projeto é esse. É um ser humano especial. Senhor, esse ano, está aqui, ó. É isso aqui que eu vou buscar. Senhor, esse ano, esse é meu objetivo. Está aqui, ó. Existe uma diferença entre imaginação e fantasia. Quando você chama a existência a alguma coisa, você deve imaginar essa coisa. Mas, para que essa coisa que você está imaginando não passe imediatamente para o campo da fantasia, você tem que agir em cima dela. Esse é teu objetivo? É. O que você precisa fazer para alcançá-lo? O que te cabe? Isso, aquilo e aquilo. Tem coisa que eu não posso. Aí é o anjo. Mas enquanto puder, é você. Porque se não for assim, vai para o campo da fantasia. Vou dar um exemplo. Diga assim, imaginação. Diga mais devagar. Imaginação. Repita de novo devagar. Imaginação. Agora fale assim, imaginação. Entendeu? Você imagina e... esse ano eu vou perder 5 quilos. Imaginação ou fantasia? Porque se você fica falando e não faz aquilo que você tem que fazer, entra no campo da fantasia. E fantasia e utopia, a gente pode dizer que é a mesma coisa quase. É palavra que você nunca vai acontecer, nunca vai chegar, nunca vai nada. Por quê? Porque é só isso. Entendeu? Então, aonde estão os seres humanos comuns, a coisa é assim. Outra coisa, aonde estão os seres humanos comuns, todos eles amaldiçoam as tribulações. Quantos aqui passam tribulações? Levantar até esse pé aqui. Você passa tribulação? O ser humano comum rejeita a tribulação, amaldiçoa a tribulação, foge da tribulação, tem medo da tribulação, se aterroriza quando está passando tribulação. Por quê? Porque ele está com a mente no primeiro céu. E no primeiro céu a coisa é diabólica, carnal, né? Os seres celestiais, porque Paulo diz que a nossa pátria, nós não somos daqui, né? Nós que estamos no terceiro céu, quero crer isso, nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5, não está na tela não, anote aí, verso 3, olha o que diz aqui, ó. E não somente isso, senão que também nos gloriamos nas tribulações. Quantos aqui se gloriam nas tribulações? Não precisa nem responder, mas já estou exercitando você. No terceiro céu, o conceito em relação a esse adversário chamado tribulação é glória. No terceiro céu você entende que você precisa passar por tribulação.
Porque a tribulação te ajuda, meu irmão, abençoado e abençoado, a você se situar onde você deve se situar. A tribulação e a perseguição te ajuda a se manter humilde, a se manter no teu lugar, tranquilão aí. A tribulação produz paciência. No terceiro céu nós não pedimos a Deus paciência. Senhor, me dá paciência. Por quê? Porque Ele vai trazer paciência diretamente ou vai trazer tribulação? Porque a paciência é um produto da tribulação. Então diz aqui, ó, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz a prova produz esperança, e a esperança não envergonha. Um aplauso ao nosso Deus por isso. Você sabia que para um avião decolar, para uma asa delta decolar da rampa, para um parapente entrar em voo na rampa, precisa ter vento contrário? Não pode ser vento de cauda, tem que ser vento contrário. Então, nesses lugares, nos aeroportos, nas rampas de decolagem, essas coisas, tem um mastro com uma biruta, que é aquele conezinho assim, que fica virado para onde o vento está soprando. E ali ele mostra a direção do vento. Se você está numa rampa de voo livre, por exemplo, você tem que esperar as birutas alinharem para que você possa partir para o voo e entrar em voo em segurança. Mas o vento tem que estar de frente. Um avião tem 2 momentos críticos na viagem. 2 momentos em que o piloto diz: apertem os cintos. Porque ele não diz isso, né? Mas na verdade é, estamos correndo perigo. Ele não vai dizer, mas é o momento da decolagem e do pouso. O avião só decola com o vento de frente e só pousa com o vento contra, de frente. A tua vida, para entrar numa nova glória, tem que ter vento contra você. Por isso é que Paulo diz, por isso é que ele diz: as dificuldades que nós estamos passando hoje não são comparáveis com a glória do porvir. O avião encontra um vento de frente, mas aquele vento é necessário para sustentar o seu peso no ar. Você já imaginou o peso do avião? Quando ele decola assim, ele só pode fazer aquilo porque tem vento ali. E ele está surfando no vento, no ar, como um surfista numa onda da praia. Essa é a ciência do voo. Ali. Mas se não for esse vento, é claro que depois que ele estiver lá no alto, o vento de cauda vai ajudar, vai empurrar ele, e ele vai chegar lá um pouco mais rápido. Mas quando ele for pousar, ele tem que procurar a pista, a direção da pista que tenha vento contrário ao seu pouso. Lembre disso. Se você está no terceiro céu, não reclame das tribulações, porque aí tem uma glória guardada para você. Procure descobrir qual é a glória que vai ter aí. Você quer ver outra coisa? No céu onde estão os seres humanos comuns, eles se envergonham das suas fraquezas, escondem com hipocrisia suas fraquezas. Já viu isso? Você conhece alguém assim? Ele esconde, sabe? Esse é o céu dos seres humanos comuns. No céu em que nós estamos, no terceiro céu, aqueles que estão no terceiro céu, nós nos gozamos pelas nossas fraquezas. 2 Coríntios 12:10, olha o que diz aqui. Anote aí, 2 Coríntios 12:10. Pelo qual, por amor a Cristo, eu me glorio nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias também, porque quando sou fraco, aí então é que eu sou. Quando você reconhece que você não pode, aí Deus entra em cena. Se você não reconhecer que você não pode,
você fica entregue à tua própria sorte humana. Primeiro céu. Se você reconhecer, Senhor, eu não posso, aqui eu não posso, me ajuda. Salmo diz que teu anjo está a meu favor, me ajuda aqui. Já fiz o que eu podia, agora eu não posso, Senhor, me ajuda aqui. Senão, já era. Quando eu reconheço que sou fraco, aí então é que sou forte. Porque o que diz o apóstolo Paulo? Quando eu reconheço isso, aí entra em cena na minha vida o poder de Deus. E qual é o poder maior que o poder de Deus? Então, qual é o caminho para que isso se resolva mais rápido? Que o poder de Deus entre em ação. Sim ou não? Mas como é que o poder de Deus vai entrar em ação? Quando eu reconhecer a minha fraqueza. Quantos aqui cometem falhas? Mas espera aí. Em todas essas falhas, depois delas, Deus não te cobriu? Não te ajudou? E até às vezes impediu de alguém ficar sabendo de alguma coisa feia tua, não é verdade? Por pura misericórdia. Sim ou não? Você pode louvar o Senhor com um aplauso e um glória a Deus aí bem alto por isso? Porque, embora o profeta Oséias, quando viu seus filhos que ele teve com Gomer, vários, nascerem, e nenhum deles parecia com Oséias. Parecia até a história de um amigo meu lá. Nenhum deles parecia com Oséias. Rapaz, ele foi atrás dela, pagou o preço por ela, levou ela para casa e falou: teus filhos estão te esperando. Deus estava em Cristo reconciliando consigo aos homens, não levando mais em conta os seus pecados, e nos entregou a palavra da reconciliação. Tá bom para você? Então você está reconciliado com Cristo. Esse nome é muito especial. Estamos terminando, né? Quase. No céu dos homens comuns, eles sentem vergonha do Evangelho. Irmão, você é assim, diferentona, onde é que você vai? Eu vou num lugar ali. Eu vou ali, num lugar ali, assim. Sentem vergonha do Evangelho. Tem vergonha de dizer que crê em anjo. Tem vergonha de dizer que não crê que o diabo está vivo. Tem vergonha de um monte de coisa. Sabe? Tem vergonha de dizer que aqui nós somos livres. Eu adoro ver que você é livre. Porque se você se sente livre, eu fico feliz de poder expressar minha liberdade diante de você também. Sabe? No terceiro céu, sabemos que o Evangelho não é para envergonhar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação diária de todo aquele que crê. Isso está em Romanos 1,16. Para você anotar. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Claro, salvação diária, né? Então, compartilhe o Evangelho. No terceiro céu, compartilhamos, nos multiplicamos, falamos da palavra, convidamos alguém. Queremos ver esse Evangelho alcançar outras vidas. Isso é o terceiro céu. No primeiro céu, não. Eu vou ali. Por quê? Porque lá eu posso ir como eu quiser. Se eu quiser, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Não tem diabo, não tem pecado. Eu não posso ir para o inferno. Ou seja, é só o cheque para mim, né? É só o bônus, e esquecendo dos ônus. Portanto, eu pude pintar um panorama, creio, né, nesses minutos aí que eu falei para você. E agora eu posso te perguntar algumas coisas. Em qual céu você está? Pensa aí. Quando você reage a alguma coisa, alguém fala mal de você? Tem alguém aqui que alguém fala mal? Algum parente fala mal, né? Aí você fala assim: nesse Natal vai estar todo mundo reunido, eu vou botar tudo em pratos limpos. Primeiro céu.
Não é assim? É que as pessoas comuns fazem. Isso é primeiro céu. E o terceiro céu? O terceiro céu é assim: minha é a vingança. Não é que você não deseje que aquela pessoa morra. Não é isso. Não é que você não deseje que aquela pessoa escorregue, cara, enche um sopão assim. Mas você lembra, minha é a vingança, diz o Senhor. Então no terceiro céu você não se vinga. Você não paga na mesma moeda. Não é olho por olho, dente por dente, porque isso é lei de Moisés. Matou um boi, tem que restituir um boi. Alguém assassinou um parente teu, mesmo que seja sem querer, alguém da tua família tem direito de assassinar um parente daquela outra família, e era legal isso. Legalizado, né? Só que nós não estamos mais nessa época. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então essa é a pergunta: em que céu você está? Quando você reage, você usa as armas de qual céu? Você engana, você deixa lá uma prova mentirosa para incriminar, ou você faz o que Paulo diz: nossas armas são espirituais. Nossas armas são, nossa confissão, nossa oração, né? Quando você encara a vida, 2020 chegou, IPVA, IPTU, matrícula, material da escola, uniforme, supermercado, sei lá. Amanhã, puxa vida, estava tão bom essas férias, amanhã começa tudo outra vez, que bom. Melhor dia da minha vida vai ser amanhã. Qual é a arma que você usa quando vai encarar a vida? Do primeiro céu ou do terceiro céu? Tocou o telefone, o negócio está meio vermelho, meio complicado. Alô? Ah, pois sou eu. Pois não. É que tem um negócio aqui pendente aqui teu. Sim, eu sei, eu tenho uma lista aqui grande, 5 folhas. Quer ver? Vou tirar uma foto e mando para você. O teu nome está aqui, mas não é o primeiro não. Por quê? Porque você é banco. Ah, é. Eu vou te pagar. Mas espera aí, eu tenho dinheiro. Só não está no meu bolso. Mas eu não sou um duro. Eu não sou um qualquer. Meu dinheiro está aplicado no Banco Celestial. E o rendimento vai já chegar. E quando chegar eu vou te pagar. Amém? Meu senhor, minha senhora, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Aí nessas alturas a menina do telemarketing já ficou maluca, né? E você continua: alô? Deixa eu falar, peraí. Eu vou pagar você, mas número 1, mercado. Número 2, aluguel. Número 3, conta de luz. Número 4, parará. Número 5, para. Número centésimo, ou então 90º, 999º, banco tal. Ah, meu nome está aqui. Mas agora não vai dar, porque eu tenho que honrar esses outros primeiro, tá ok? Ah, então o seu nome vai ficar aqui, porque o senhor vai receber ligação a qualquer momento, de qualquer hora. Pois não, atenderei a todas elas, e se você quiser gravar o que eu te disse, vai ser a mesma conversa. Obrigado, até logo. Terceiro céu. Está na hora de dormir? Tá. Desliga o telefone, vai dormir. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. E quem sabe, amanhã, porque você está fazendo as coisas corretamente, quem sabe amanhã chega na tua vida aquele refrigério que você está esperando. Porque eu estou confessando que 2020 é o primeiro ano das vacas gordas na nossa vida. Você pode ficar de pé e agradecer a Deus com um aplauso lindo nesse momento? Agora chegou o momento de semear. E é um momento para mim muito especial, porque
eu tenho a oportunidade de ministrar na tua vida uma palavra de poder, com sabedoria e conhecimento para isso. Estamos falando de lugares celestiais, primeiro, segundo e terceiro céu. Quando você vai semear, preste atenção nisso, você ativa um poder que foi gerado lá no terceiro céu, porque o ato de semear é do Evangelho, faz parte do Evangelho. E aqui eu não quero nem ler o Evangelho agora, eu vou ler para você o Salmo 91, o verso 11 e 12. Olha o que diz: pois isso aqui foi forjado, meus irmãos, no terceiro céu. O salmista não conhecia essas verdades. Ele escreveu isso aqui por lampejo de glória da parte de Deus. Paulo lá em Hebreus 1,14 diz, por revelação: os anjos são espíritos ministradores a teu favor. Aqui o salmista falou: pois a seus anjos, quer dizer, os anjos de Deus, os anjos são dele, dará ordens a teu respeito. Diga para quem está do teu lado aí: a teu respeito, Deus deu ordem a seus anjos. Deus não pediu um favor, Deus não pediu, pelo amor de Deus, Deus não fez isso, Ele deu ordem: anjo, eu quero que você me cuide ao Leopoldo, desde o primeiro dia que ele entrar pelo ventre, até o dia que ele sair desse corpo de carne, você está aí estabelecido para acompanhá-lo, ministrar em sua vida, te guardar em todos os teus caminhos. Esses anjos te carregarão em seus braços para que teus pés não tropecem. Então, esses anjos são aqueles seres espirituais que estão chamados por Deus para multiplicar a tua semente também. Eles são ministradores a teu favor. Aí quando você semeia, eles se encarregam de multiplicar. São eles que se encarregam. Faça só aquilo que te cabe. Será aceita segundo o que o homem tem, nunca segundo o que você não tem. Por isso que aqui você não é obrigado a nada. Deus dá semente a quem semeia. E se você não semeia, o anjo que está contigo fica sem uma parte do trabalho que ele tem que realizar a teu favor. Porque você não plantou, ele não tem o que multiplicar. A multiplicação da tua semente é uma das leis universais da parte de Deus, estabelecida por Deus. Plantou, vai colher. E você só pode participar dela semeando, plantando. Nesse momento eu te convido, a continuar no céu que você está e semear. Então peça um envelope a um companheiro, um irmão, uma irmã, um colaborador nosso, e semeie agora com toda a força do teu coração. Nesse momento você é um agricultor, um plantador. E quando você vai plantar uma semente, se você tem um sítio, se você tem uma fazenda, se você tem um lugar assim, um jardim na tua casa, quando você vai plantar uma semente, primeiro você trata de ser uma terra boa. Você não vai plantar em qualquer lugar. Depois você trata de adubar aquilo ali e põe a semente arrumadinha num lugar onde o sol vai bater, não muito, num lugar onde a chuva vai cair, também não muito. E você joga aquela semente, já contando os dias para chegar à colheita que você vai ter daquela semente. É assim ou não é assim? Eu quero que você semeie hoje exatamente com esse espírito. Entregue tua semente contando os dias para a colheita daquilo que você está semeando. Esse é o propósito. Você recebe? Eu declaro o poder da cobertura angelical na tua vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.